connosco. Vamos abrir o espaço do comentário, então, e de análise. Ricardo, viva. Olá, Era expectável que estas primeiras páginas tivessem António Costa em Angola, porque, de facto, depois de tudo aquilo porque se passou nos últimos meses, é a grande expectativa. Era a grande expectativa, embora fosse mais ou menos previsível que esta recepção fosse uma recepção calorosa e que houvesse até otimismo nas palavras dos dirigentes políticos, quer portugueses, quer angolanos. Porque a verdade é que até essa crise, sobretudo a partir do momento em que desapareceu o chamado irritante, a questão que tinha envolvido o ex-vice-presidente angolano Manuel Vicente, percebia-se que as relações entre Portugal e Angola naturalmente iriam melhorar. Havia já declarações do próprio Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que indicavam exatamente não só esse empenho numa melhoria da situação, mas também aquilo que era um otimismo relativamente ao que viria a acontecer nos próximos tempos. E por isso esta visita tem, sobretudo, um valor simbólico de ser um primeiro-ministro que vai a Luanda para colocar assinatura em alguns documentos que, no fundo, são o resultado de um trabalho que é relativamente recente, porque exatamente existiam esses problemas diplomáticos e que agora procuram fazer uma espécie de reset, deixar para trás, como dizia António Costa, muitos desses problemas, que na verdade, embora tivessem a componente da justiça como pano de fundo, tinham muitas vezes até razões económicas. As relações mais difíceis entre Portugal e Angola tinham começado já em 2011, quando Portugal entra numa crise em que a Troika trouxe enorme austeridade, dificuldade de investimento, entrada de capital angolano em Portugal, como nem sempre da forma mais pacífica. Chegados a 2014, no momento em que havia já uma recuperação da economia portuguesa, há uma crise em Angola por causa da descida do preço do petróleo. E aí invertem-se um pouco os papéis e é Angola que começa a criar dificuldades para aquele entendimento que era tradicionalmente muito bom. Agora procura-se fazer o reset disso e procura-se, nestas cerimónias de caráter mais simbólico, avançar para aquilo que é um futuro que, pelo menos a curto prazo, tem perspectivas otimistas. Mas mostra-se também que, apesar de tudo, a diplomacia esteve sempre a funcionar, porque é impossível tão rapidamente passar do zero a isto, não é? Sim. Apesar de todas as divergências, houve sempre trabalho de bastidores, claramente. Claro que sim. Como houve também sempre relações próximas entre Portugal e Angola, e os empresários portugueses nunca deixaram de estar atentos à realidade angolana, nem os empresários angolanos relativamente à realidade portuguesa. E, portanto, se é verdade que politicamente houve essa turbulência, também é verdade, e aí eu percebo a expressão de António Costa, de o passado ficou no museu, mas é bom que os políticos e todos nós não esqueçamos o passado. E a verdade é que, quer pelas lições das dificuldades que a situação económica criou, quer também pelas dificuldades mais políticas que aquele caso de justiça provocou, é bom que nós não esqueçamos, até eventualmente para evitar que estas situações se repitam no futuro. Olha, já agora só aqui, por curiosidade, até porque está nas primeiras páginas, obviamente, é que há dois jornais que têm duas fotografias praticamente iguais, são do mesmo momento, mas com alguns segundos de diferença, o Negócios e o Público, mas depois o JN e o I, então o I com grande destaque, fala da polémica das calças de ganga. Não é hábito vermos um Primeiro-Ministro ou um Presidente da República chegar a um país estrangeiro, porque normalmente é recebido enfim, com honras, não é? Nacionais, a chegar desta forma descontraída. Foi dito que ele não estaria à espera, mas é sempre estranho. Não sei, pode ter havido aqui uma falha de protocolo, ou pode ter havido algum relaxamento de António Costa relativamente a esse momento da chegada, ou até, se calhar, contaminação, depois de termos visto Marcelo Rebelo de Sousa em fato de banho ao longo de todo o verão, se calhar ficaram essas influências de uma maior descontração na maneira como os políticos se vestem. Esta é uma polémica que nasce nas redes sociais, claramente, e que depois acaba por contaminar os média tradicionais, mas penso que não é mais do que isso, apenas um fait divers. Um fait divers que é puxado aí com toda a grande importância. Mas olhemos agora para outros assuntos. Eu vou começar aqui pelo I, aliás, pelo Negócios, que diz que metade do crédito ao consumo é para comprar automóvel. Mas o I refere precisamente, vou puxar aqui, que bancos emprestaram 20 milhões de euros por dia para crédito ao consumo. Está outra vez a subir. Pois, e isto são sinais preocupantes.
Alguns economistas têm chamado a atenção para este fenómeno. Ainda ontem, aqui mesmo no Porto, alguns especialistas internacionais chamavam exatamente a atenção para aquilo que são bolhas que começam de novo a aparecer, quer seja na área da habitação, quer seja na área do consumo privado, e são muitas vezes estes os sinais que levam a novas crises económicas. Há uma coisa de que nós temos a certeza: as crises económicas são cíclicas, elas vão regressar. Nós não sabemos se é daqui a um ano ou se é daqui a 10 anos. Os economistas vão tentando estudar a duração desses ciclos, nem sempre acertam. Costuma-se dizer que Deus inventou os astrólogos para fazer os economistas parecer mais credíveis. A verdade é que nós percebemos por alguns sinais que alguma coisa pode correr muito mal de novo na economia. No caso da economia portuguesa, já estão a emprestar outra vez. É verdade. Apesar de os bancos estarem agora bastante mais controlados pelo regulador, o Banco de Portugal tem agora regras bastante mais duras, por exemplo, até no empréstimo para a habitação, que não era possível. Sim, mas no crédito ao consumo está tudo muito mais fácil. Exatamente. Aí agora, é que é o problema. Aí é o problema, ainda por cima, porque no crédito à habitação há sempre um bem que permanece como uma garantia. Um automóvel, como nós sabemos, desvaloriza mal sai de um stand. Exatamente. E, portanto, a probabilidade de haver mais fragilidade naquilo que é o funcionamento do sistema bancário e, mais importante ainda, aquilo que é o sinal do endividamento das famílias, que já não é apenas o endividamento do Estado, que também é preocupante, é o endividamento das famílias. E aquilo que nós temos percebido é que, pelas melhores razões, as pessoas estão com mais confiança, os índices de confiança do consumidor aumentaram para níveis recorde, e isso leva as pessoas a olhar com maior otimismo também para o futuro, muitas vezes até instigados pelos próprios políticos, que dizem que, na verdade, a economia nunca esteve tão bem como agora, e olhando para tudo isso, as pessoas sentem-se tentadas a fazer aquisições e, para essas aquisições, não tendo o dinheiro imediato, a recorrerem ao banco, sem pensarem que daqui a 3, 5 anos, lá está, não sabemos se vai haver de novo uma crise económica e se depois será possível ou não pagar essas faturas. Olhamos agora para a primeira página do Negócios, onde se fala da eletricidade e do preço da energia. E há uma referência que a descida do IVA pode atenuar o impacto que famílias vão sentir na conta da luz a partir do próximo ano, mas a energia continua a penalizar-nos bastante. Ou melhor, se olharmos detalhadamente para a fatura da energia, dói percebermos que metade daquilo são impostos. Pois, é isso. É que nessa fatura de energia estão muitos impostos, muitas taxas, e aquilo que as pessoas pagam, na verdade, vai muito para além daquilo que é o preço da produção da própria energia. Porque a verdade é que produzir energia é cada vez mais barato, o que não significa que depois nós pagamos menos pela energia. Há uma série de rendas, e elas têm sido alvo de discussão, mesmo até de inquéritos parlamentares, para saber exatamente se nós não estaremos a pagar demasiadas rendas a quem está a produzir essa mesma energia. Ora, mas a verdade é que estes sinais dão também alguma razão aos partidos, sobretudo à esquerda do Partido Socialista, que têm vindo a pedir para uma baixa do IVA na energia, para uma diminuição daquilo que são as rendas que se pagam a esses mesmos produtores. É certamente uma das questões que vai estar em discussão para o Orçamento de Estado para 2019. E se não ficar aí resolvido, e dificilmente o ficará, será também uma das bandeiras para as próximas eleições legislativas. Em termos de saúde, o público diz-nos em manchete que o Governo quer ter dentistas em todos os concelhos até 2020. Esta é de facto uma área que no Serviço Nacional de Saúde tem sido negligenciado sempre ao longo dos anos, apesar das tentativas e das campanhas para a saúde oral nas crianças, mas no Serviço Nacional de Saúde ir ao dentista é um sonho, não é? Pois, embora haja um Programa Nacional de Saúde Oral, que já vigora desde 2008 e que tem vindo a crescer, há já cerca de 3 milhões de portugueses que já foram beneficiados por este serviço, embora de forma muito irregular, só cerca de 3% dos idosos é que usam o cheque dentista, eventualmente por desconhecimento, e na população há também grandes discrepâncias sobre quem percebe a utilidade desse programa e quem não percebe. Os índices são, apesar de tudo, positivos. A diminuição das cáries dentárias diminuiu substancialmente nos últimos anos, e há quem diga que este cheque dentista contribuiu para isso, mas a verdade é que há muitas zonas do país que ainda não têm esta cobertura, e é isso que agora o Governo se propõe fazer, diz o Jornal Público, tendo dentistas em todos os concelhos até 2020, o que vai significar, mais uma vez, um esforço
esforço muito grande naquilo que é o Serviço Nacional de Saúde, certamente também com custos que Mário Centeno estará já a registar nas contas para os orçamentos claro. de Estado. Ora, falar de saúde e de educação são assuntos sempre importantes do ponto de vista público e o público, precisamente, o jornal, diz-nos que o ensino perdeu quase 90 mil estudantes em 12 anos. Contas feitas, esta segunda-feira começou o ano letivo, estão todos a regressar, mas a questão da natalidade, claro, mais tarde ou mais cedo, vai-se fazendo sentir, obviamente, de escalão para escalão. Não é? Escalão para escalão. E este número de 90 mil que se refere ao ensino secundário é um número que, apesar de tudo, já está atenuado no seu impacto com aquilo que é a escolaridade obrigatória. Porque quando vamos para o ensino básico, onde as crianças estão a entrar e já entravam de forma obrigatória há bastante tempo, o número chega aos 120 mil, a perda é de 120 mil. As razões são as que tu indicaste, razões demográficas. E ainda por cima são as razões mais difíceis de combater, porque não é com o estalar de dedos que de repente se começa a ter mais crianças no país. E a verdade é que todos os governos que eu me lembro nos últimos 10, 15 anos têm chamado a atenção para essa questão demográfica e têm apresentado planos que no papel parecem-me razoavelmente eficazes, mas que depois muitas vezes esbarram contra paredes, desde logo a parede económica. E a verdade é que olhando para aquilo que é a distribuição dos meios económicos, percebemos que são as zonas do país onde há menor rendimento que as pessoas têm menos famílias. Portanto, há ali uma relação direta entre aquilo que é o vencimento que as pessoas têm, o dinheiro de que dispõem e o número de filhos que têm. E isso, naturalmente, a menos que a economia portuguesa comece agora a crescer de forma muito superior à que tenho verificado, este é um problema que vai continuar. Os bancos têm que criar um crédito para filhos, em vez de crédito ao consumo. Em vez de crédito ao consumo. Pode ser uma boa ideia. Pode ser uma boa ideia, pode ser que funcione. Já agora há aqui uma notícia, uma manchete do JN que fala de um inquérito nas escolas para saber quem é filho de ciganos ou africanos. Esta é um daqueles títulos que carece da notícia. Carece da notícia. Não é porque não percebemos muito bem, vale afinal, qual é o objetivo. Adivinhar. Não é? A verdade é que, pelo tema, parece uma questão delicada, sobretudo sabendo daquilo que é, muitas vezes, o estigma que têm estas etnias e também aquilo que é a preocupação que agora há de uma maior inclusão, exatamente para evitar situações como aquelas que nós sabemos que acontecem com os migrantes. Daí não percebermos bem se isto tem um ponto de vista ou outro e requer, obviamente, essa leitura da notícia, mas é a manchete do JN de que, obviamente, tínhamos que fazer também aqui a referência. Ora bem, vamos olhar aqui para o jornal porque, enfim... Isto quase há um filme, não é? A vida do PSD neste momento está muito agitada. Rui Rio não se livra, não consegue acalmar internamente o partido. Não é? Sim, isso era mais ou menos previsível também. O resultado das últimas eleições no PSD foram muito renhidas. Claramente metade do partido não ficou satisfeito com a eleição de Rui Rio e depois as sondagens não ajudaram. Rui Rio poderia ter unido o partido se a certa altura disparasse nas sondagens e se aproximasse do Partido Socialista. Isso não aconteceu, o que acabou por levar a que muitos dos críticos tenham começado a colocar, como se costuma dizer, as garras de fora. Agora, parece-me que isto é apenas uma maneira de fortalecer a própria posição de Rui Rio. E as reações que ele tem, muitas vezes duras, para com os seus adversários internos, caem bem em alguma parte do eleitorado que vê ali um sinal de autoridade e que vê ali um sinal de alguém que está a tentar ser minado a partir de fora ou de dentro, e que resiste, apesar de tudo isso, a essas incursões. Por aquilo que nós percebemos do perfil de Rui Rio, dificilmente ele largará agora o lugar para o qual foi legitimamente eleito nas últimas eleições internas do PSD. E, além disso, estamos a um ano das eleições legislativas, seria quase que suicida para o PSD deitar agora um líder e eleger um outro, sabendo que essa eleição ainda iria demorar alguns meses e deixando quase que um tapete vermelho para a reeleição de António Costa. Muito bem, Ricardo, vamos então olhar agora aqui para os jornais internacionais, perceber do que é que se fala e começamos aqui ao lado em Espanha para tentar perceber quais são os assuntos que se destacam agora. Há aqui uma polémica interna, mais uma vez relacionada com a Catalunha e sobre um documento que há um relatório sobre os livros na Catalunha, mas há uma polémica interna porque o governo escondeu, dizendo que não há rigor científico e mantém-se oculto. É uma polémica, mais uma, relacionada com a Catalunha.
Espanha. Depois, no El País, há uma proposta do presidente do governo espanhol para que os aforamentos, que é uma espécie de imunidade, uma proteção que há para políticos e também para alguns forças de segurança e para outros cargos públicos, que essa proteção seja diminuída e que se limite apenas aos delitos que, portanto, são limitados à política. Tudo o resto poderá ser punido. No Guardian e nos anglo-saxónicos, no Guardian e nos norte-americanos, fala-se de Brett Kavanaugh e, portanto, há já aqui essa ideia de que, de facto, a nomeação para o Supremo vai ser adiada, até porque há agora esta acusação de abuso sexual ou tentativa de violação e Kavanaugh vai ser mesmo ouvido novamente. Ele e a acusadora, ora vamos ouvir aqui no do Washington Post, diz precisamente que Kavanaugh vai ser ouvido outra vez. Portanto, esse é o grande assunto que se destaca. Nos económicos, o Financial Times e também o The Wall Street Journal falam em novas tarifas que Donald Trump vai aplicar à China e, portanto, a continuar com mão dura o presidente norte-americano em relação à guerra comercial com os Estados Unidos. Vamos olhar agora para assuntos que nos propõe aqui o Ricardo Jorge Pinto para refletirmos e também lermos. E começamos aqui por uma notícia que vem no Figaro sobre uma nova proposta de Emmanuel Macron para transformar o sistema francês de saúde. Falávamos há pouco também em Portugal, mas aqui esta notícia a falar então de Macron, que apresenta uma reforma da saúde. Sim, uma reforma da saúde que já vinha sendo anunciada desde fevereiro. O primeiro-ministro francês já o tinha dito em fevereiro que ia preparar essa reforma. Agora isto ganha foros de maior dimensão. Macron, ele próprio, estará ao lado da ministra da Saúde para apresentar essa reestruturação que é relativamente profunda e que, curiosamente, quando nos leva a comparar o Serviço Nacional de Saúde francês com o Serviço Nacional de Saúde português, percebemos que estamos bastante bem. Há aqui lacunas neste serviço francês que em Portugal já foram resolvidas há algum tempo. O Estado francês começa agora a perceber, por exemplo, que muitos hospitais estão muito depauperados e precisam de um esforço financeiro muito grande, apesar de, em termos de PIB, a França já gastar cerca de 8% com esse serviço de saúde, mais do que gasta Portugal. São muitos e muitos milhões de euros que estão ali a ser injetados, mas que muitas vezes não se vê o resultado deles. Esta reforma é uma reforma que procura tornar mais eficaz esse investimento. Não é aumentar o investimento em termos financeiros, é procurar perceber se pode deslocar de uma área para outra algum desse dinheiro e tornar o sistema mais apetecível para os franceses, que têm muitas queixas sobre o funcionamento, em particular dos hospitais das zonas mais rurais. E Macron tenta assim mexer também numa área que é sempre naturalmente sensível, que é a saúde, e ainda na semana passada apresentou um programa contra a pobreza, para tentar integrar, portanto, Macron a tentar mexer-se aqui um pouco no ambiente da esquerda e nas populações mais desfavorecidas, porque, recordamos, Macron tem estado em queda, não é? Nas sondagens. Nas sondagens. Há aqui medidas muito urgentes que tem que tomar, não é? É verdade, ele é pouco popular, eventualmente porque não está a conseguir fazer passar a sua mensagem da forma mais eficaz, o que é estranho, porque ele foi extremamente eficaz durante a campanha para as presidenciais, parece ter perdido agora um pouco essa aura. Tem uma vantagem, ele não tem um programa ideológico e, por isso, como tu dizes, tanto pode encostar-se um pouco mais à esquerda como pode encostar-se um pouco mais à direita, está rodeado de políticos que vieram dos mais diferentes quadrantes e que, portanto, também não lhe causarão limitações, não tem um partido tradicional com amarras para o segurar em reformas que queira fazer, portanto ele tem aqui alguma margem e está a tentar fazê-lo, quer na área internacional, a aposta em África, quer nessas áreas de combate à pobreza e agora também de reformas na área da saúde. Até que ponto isto poderá reverter essas quebras de popularidade é aquilo que se verá, mas ele claramente está a fazer esse esforço que em termos políticos se percebe muito intensivo. E de alguma forma tem estado também empenhado um pouco na luta pela Europa e pela mensagem da Europa
Europa, ainda que a Europa continue a viver este drama terrível de não saber o que fazer com os refugiados e não se entender. E, portanto, este é um problema complexo e os italianos, enfim, estão um bocadinho picados com Macron também. Não é? Pois, esse é um problema até mais europeu do que exatamente francês. Macron nunca escondeu o seu pró-europeísmo. No momento em que ganhou as eleições, rodeou-se de bandeiras da União Europeia à sua volta no Museu do Louvre, para dar esse sinal claramente de que ele estava ao lado da União Europeia. Agora, não parece que a União Europeia nem esteja sempre ao seu lado e essas divisões, sobretudo com os países que lhe são vizinhos, têm causado algumas dificuldades. E a verdade é que, em termos europeus, Macron não consegue ser um líder. Merkel, por exemplo, continua a ser muito mais influente do que o presidente francês e mesmo nestas negociações com a Inglaterra, no Brexit, a França não está a conseguir levar por diante algumas das suas ideias que tinha há algum tempo defendido sobre esse processo. Muito bem. E vamos agora avançar para um outro assunto. Confesso que fiquei curioso de saber porque é que trouxeste aqui. Não te vejo assim muito ligado às coisas do desporto, não é? The Guardian, uma notícia que tem a ver com este maratonista, Eliud Kipchoge, que na maratona de Berlim quase desceu das 2 horas, que é assim uma barreira mítica. Aliás, pensar em 2 horas e 1 minuto e 39 segundos para correr 42 quilómetros e uns metros é uma coisa absolutamente inacreditável. É impressionante. Mas o que me fez trazer este artigo, Sim, exatamente. mas não é verdade que eu não gosto de coisas de desporto, gosto. Não, eu não disse já que não gostas, normalmente não, é verdade. Não te ligamos a isso e por aí o estranhar. Sim, mas agora já vais perceber, isso, já vais perceber que é aquilo que me fez trazer isto até foi mais a proximidade a um aspecto que eu sei que também te agrada, que é dos gadgets. E que é do impacto das novas tecnologias, neste caso no desporto. Porque muitos dos especialistas que começam a olhar para este fenómeno, que é claramente um fenómeno, um homem que ganhou 11 maratonas em 12 que correu, está muito próximo de bater o número mítico das 2 horas, e os especialistas começam a perguntar se não será também o resultado dessas inovações tecnológicas. Sim. Desde logo um tipo de sapatilhas que ele está a utilizar e que tem uma matéria que é absolutamente revolucionária, que foi introduzida nos seus sapatos, e há até quem começa a questionar se essa matéria é ou não é aceitável no desporto, porque é uma matéria que permite que os passos que se dão quase que sejam catapultados para a frente. E depois também uma bebida que ele está a utilizar e que tem uma espécie de gel que se coloca no estômago e que faz com que o queimar da energia seja mais prolongado, o que ganha eficácia ao longo de uma prova que dura 2 horas. E, portanto, os especialistas dizem que talvez seja esse gel, talvez seja essa matéria das sapatilhas que o está a fazer levar para estes tempos absolutamente incríveis. Agora, é o conjunto de tudo. É o conjunto nós vemos tudo. No futebol também. Enfim, quem desde pequeno jogou ou foi jogando e tinha as chuteiras antigas. Sim, e hoje entra numa loja duras e hoje chega a uma loja de desporto e pega e quase não tem peso. Não é? É verdade. Portanto, a evolução tecnológica a nível dos tecidos e da própria roupa. Mas não chega. Se nós calçássemos essas sapatilhas, podes ter a certeza de que não chegaríamos nem perto daquele recorde. E eu recordo-me sempre de um documentário que a RTP passou há uns anos, em que especialistas de provas de longa duração faziam uma investigação, sobretudo junto dos corredores etíopes, que durante algum tempo tiveram quase a hegemonia destas provas de larga distância, e procuravam perceber que estratégias é que eles utilizariam, se haveria alguns métodos de treino que estariam a ser mais eficazes. E a conclusão é que eles chegavam, era muito bem expressa numa declaração que um desses corredores etíopes dizia sobre mas qual é que é o segredo de ganhar todas estas corridas. Ele dizia correr, correr, correr. É? Basicamente, mas é que está mas a ideia que deixas do gel, sim, até porque quem corre sabe que se forem distâncias longas tem que, obviamente, ir metendo a energia para dentro. Claro, não é? Tem e que quando meter se alguma mete coisa. em excesso ou alguns tipos de energia causam problemas gástricos, não é? Exato. E aquilo que este gel aparentemente consegue fazer é que, com baixas quantidades e sem haver nenhum problema gástrico, que é um dos grandes problemas dos maratonistas, se consiga esse grau de eficácia. E quanto menos te desequilibrares para apanhares água ou apanhares comida durante a corrida segue. Mas seja como for, independentemente de tudo, correr a 2 minutos e pouco por minuto durante 42 km é absolutamente impressionante. A questão agora é saber se realmente essa meta mítica das 2 horas vai ou não vai cair. Mas a verdade é que nós já nos lembramos que havia também uma meta
a mítica dos 30 minutos para a prova dos 10 mil metros e já caiu. Havia dos 10 segundos da prova dos 100 metros e também já caiu há bastante tempo, muito provavelmente. Até porque depois há aquilo que o efeito que acontece quando aparece um grande atleta numa determinada modalidade, que ele acaba por catapultar outros grandes atletas que vêm na sua senda, muitas vezes entusiasmados pelos seus sucessos, e acabam por conseguir esses mesmos recordes. Ainda corres ou não? Não, já te já deixaste agora, disso. Muito bem, corres muito para aqui, para nós. Sim. Tem que ser. Ricardo, obrigado pelos teus comentários. Aqui chegamos ao final, então, destas manchetes 3. Olhámos alguns assuntos trazidos pelo Ricardo Jorge Pinto e é interessante ler. Não se esqueçam de ler este artigo também, bastante interessante. Resta-me, como sempre, obviamente, desejar-vos boas leituras, quer seja no papel, quer seja no digital.